Hi there, ninth graders. How are you? And teachers, what about you? Everybody's fine? Hope so. E aí, como é que vocês estão, estudantes do nono ano, professores também? Espero que todos estejam muito bem. My name is João and I am your English teacher. Sou o João, o seu professor de inglês. I'm never alone here, nunca estou sozinho aqui. So helping us today, turning this class into trilingual, ajudando a gente a transformar essa aula em trilingüe, Portuguese, English and Libras. We have André. André, super thanks for being there. Muito obrigado por estar aí. And let's make everybody communicate, right? Vamos fazer aí todo mundo se comunicar. For those who can't see me, I am a middle-aged man of medium height. Para aqueles que não conseguem me ver, eu sou um homem de meia idade, de estatura mediana. I have brown hair, very little brown hair. Eu tenho cabelos castanhos, bem poucos. And brown eyes, olhos castanhos também. And I'm growing a beard. Estou aí deixando a barba crescer. And it's totally white. Ela é totalmente branca. So today I'm wearing a black shirt, blue jeans and black sneakers. Hoje estou vestindo uma camisa preta, jeans azuis e também tênis pretos. Right? So, before starting the class and so on, I would like to thank a teacher. Antes de começar, eu gostaria de agradecer aí uma professora que mandou um trabalho super legal para a gente sobre bullying. O trabalho está super completo, foi feito pelos alunos do terceiro ano, o terceiro ano A e B, lá da escola Antônio Augusto Neto de Marília. Então o trabalho ficou super legal, eles estão divulgando na comunidade para acabar, né? Fizeram lá uma campanha contra o bullying e vão traduzir para o português também e vai ficar um trabalho super joia na comunidade. Lembra do que a gente está falando de PSA, né? De fazer aí algo que possa atingir a comunidade de uma maneira positiva, foi o que eles fizeram lá, né, com os alunos do terceiro ano. So, Pro Rosane, thank you very much. Muito obrigado pelo seu trabalho e continue contribuindo com a gente aí nas redes sociais. Manda que a gente divulga, right? Depois eu vou repassar o seu trabalho e também divulgar lá na minha rede social. Thank you very much. Well, let's get started with the class today. Vamos começar com a aula de hoje. And the title is on the screen. Tá aí na tela para vocês o nosso título. We have there Opinion Article, Introduction Paragraph. E aí? Estamos falando de um artigo de opinião. Vamos escrever um parágrafo introdutório. Então a gente já vem falando aí sobre opinion article e agora a gente vai começar a planejar um, tá bom? So a short review, uma pequena revisão da nossa última aula. Last class we gathered the main ideas of a text by taking notes. Então a aula passada a gente juntou as ideias principais de um texto, tomando notas. We used arguments in the English language to express points of view. Também aí usamos argumentos na língua inglesa para expressar pontos de vista. And we expressed points of view on an issue. E também expressamos os nossos pontos de vista sobre um assunto. Okay? Algo que a gente viu, leu ou ouviu e a gente expressou no nosso ponto de vista. Well, for this class you will need, para a aula de hoje você precisará de your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis, and your booklet, o caderno do estudante, volume 2 do Currículo em Ação, Unit 6, Lesson 2. Vamos trabalhar hoje com a unidade 6, a lição 2, QR Code na tela para você, o QR Code está na tela, caso você ainda não tenha este material. Mas eu creio que você já tem, sim, a gente já trabalhou um bimestre com ele, então acho que já vai dar certinho. Well, habilidades para os professores, a 06 de língua inglesa, a 07 e também a 10. Objetos de conhecimento para a aula de hoje, recursos de argumentação, escrita, construção da argumentação. Então a gente vai começar a planejar o nosso texto, o nosso artigo. Então já deu tempo de vocês, professores, tirarem aí um print da tela e perfeito. So by the end of this class, the students will be able to, ao final desta aula, os alunos serão capazes de gather the main ideas of a text by taking notes. Então a gente vai continuar com essa habilidade aí, né, de juntar as ideias principais de um texto, tomando notas. Use arguments in the English language to express points of view. De novo, a gente vai usar os argumentos na língua inglesa aí para expressar o ponto de vista. And plan an opinion article. Vamos planejar um artigo de opinião. A gente vai começar com o trabalho
antes da escrita, mas primeiro fazendo aí um planejamento, right? And now I need your opinion. Agora realmente eu preciso da sua opinião. Vocês vão responder essa pergunta para mim que vai aparecer daqui a pouquinho aí na tela. Eu vou ler a pergunta, traduzir e depois você vai escolher ou a letra A ou a letra B. Se não aparecer o pop-up para você, é porque o seu aplicativo precisa aí de alguma atualização. E aí você manda para mim via chat. O Miguel está falando um good afternoon aqui. Então, Miguel Augusto. Então, continua participando, mas vê se você também consegue responder a pesquisinha. A pergunta é, do you like reading? Você gosta de ler? Resposta A, yes I do, sim gosto. Resposta B, no I don't, não gosto. Então, eu quero a sua opinião sobre esse assunto. Do you like reading? Você gosta de ler? Pop up on the screen. And back we are with your answers. Let's see what you answer. Vamos ver aqui qual é a opinião geral do pessoal que está assistindo a aula de hoje. 100%, 100% falou para mim que gosta de ler. So, yes, I do. Perfect. This is a good piece of news to me. Isso é muito bom saber que vocês todos que estão aí assistindo gostam de ler. A gente tem aqui o Guilherme e o Miguel participando da aula também, via chat. Very good. Então, essa realmente foi uma pesquisa de opinião para saber o que vocês curtem na leitura. Será que é legal? Será que não é? Por que eu gosto de ler? Por que eu não gosto? E qual o seu estilo de leitura favorita? Né? É isso que eu vou propor para vocês agora com uma discussão em sala de aula. Então dá uma olhada nessas 3 perguntinhas que estão aí. Suggestion for discussion. Então, sugestão para discussão. Você pode se juntar com os seus colegas da sala de aula em uma próxima aula ou hoje no final da aula. Você decide quando você vai fazer isso. Então, perguntinha número 1. What was the last book you read? Qual foi o último livro que você leu? Number 2. Which ones would you like to read? Quais você gostaria de ler? And number 3. Which criteria do you use to decide what to read? Quais critérios você usa para decidir o que ler? Então, 3 perguntas que você, com os seus colegas da sala de aula, a sua professora ou o seu professor, podem discutir para poder aí melhorar essa parte dos argumentos que vocês precisam para desenvolver um artigo de opinião. Legal? Então, pequena discussãozinha aí na sala de aula. And talking about reading, it's reading time to us. Já que a gente está falando de leitura, é hora da gente ler. Então, esse texto está lá na página do caderno do estudante 109. Ele está pequenininho, mas não se preocupa não que eu dividi ele em partes e a gente vai conseguir lê-lo aí de uma maneira mais fácil. Tá? Então, lá na página 109 da sua apostila, esse é o texto. O título dele está ali, dá para a gente enxergar, é Why Reading is a Great Hobby to Have. Porque a leitura é um ótimo hobby para se ter. Então a gente vai ler um pouquinho esse texto agora, em parágrafos diferentes, reduzidos, para poder entender. Enquanto eu leio e faço a tradução, você vai tomando notas, porque a hora que eu acabar a leitura, eu vou lançar uma pergunta para você sobre esse texto. Tá bom? Então, vai tomando nota aí para a gente depois responder as perguntinhas. Vamos começar então com a nossa leitura. Why reading is a great hobby to have. Deixa eu mudar para o meu marca-texto e eu vou marcando aqui para vocês. Então, why reading is a great hobby to have. Por que que a leitura é um ótimo hobby para se ter? Written by Dear Haley Rowe and posted in Opinion. Então, ele foi escrito por Dear Haley Rowe e foi postado, foi publicado na coluna de opinião. E ela começa assim, ó. From a young age, desde muito pequena, I have always lived a busy lifestyle. Eu sempre tive um estilo de vida muito agitado, ocupado. I regret not reading more. Eu me arrependo de não ter lido mais. But I am delighted that I discovered a new hobby and fondness for the written word. Mas eu estou super contente de ter descoberto um hobby novo
e também um carinho pela palavra escrita. Olha só como ela começou o texto dela com esse parágrafo introdutório. E é isso que a gente tem que pensar para a aula de hoje, porque a gente está escrevendo um artigo de opinião e o meu parágrafo, que vai dar a introdução do que eu vou falar, pode ser parecido com esse que ela começou aqui, né? Então, ela está falando aí de um hobby que ela adquiriu e explicou que desde cedo, com a vida ocupada, ela nunca teve muito tempo para leitura. Legal? Então, o primeiro parágrafo a gente já leu, traduziu, agora a gente vai para o segundo. Então, the second paragraph. O título é o mesmo, continuei aqui marcando quem escreveu e vamos lá para o parágrafo. I think for some people, like myself, eu acho que para algumas pessoas, assim como eu, it can be challenging to start reading. Pode ser desafiador começar a ler. Because there is a perception of it. Há uma percepção sobre a leitura as a mundane activity, como uma atividade banal. However, olha o connector aqui pra gente, né? Tem um conectivo aqui bem legal. However, porém, books let you enter a new world and escape reality. Então, os livros deixam você entrar num mundo novo e escapar da realidade. Great books prompt you to reflect and relate your own experiences to those of the characters. Grandes livros, eles levam você a refletir e também a se relacionar as suas experiências próprias com aquelas das personagens. Olha só que legal. Então, ela fala aqui e ela dá motivos, né? Ela dá aí razões por que a leitura é interessante. Esse fato de você conseguir escapar da realidade é muito legal. Então, escapando da realidade, você consegue viajar, né? E refletir aí sobre as personagens e as suas próprias experiências. Legal isso, né? Ok. Então, o segundo parágrafo foi esse aí. Vamos lá para o terceiro, que vai dar uma concluída no que a gente está falando. De novo, a gente tem o título, por quem foi escrito, e o terceiro parágrafo está aqui, ó. You may not enjoy reading instantly. Pode ser que você não aprecie a leitura instantaneamente. But, if you persevere, it will reap huge benefits. Mas se você perseverar, ele vai colher grandes frutos. Last summer, no verão passado, I worked in a summer camp in the US. Eu trabalhei num acampamento de verão nos Estados Unidos. And reading was a wonderful way to relax. E a leitura foi um grande jeito de relaxar after teaching in the sun. Depois de lecionar o dia todo lá no sol. All habits take some time getting used to. Então, todos os hábitos levam um tempo para a gente se acostumar. And it may lead to unexpected pleasure and personal growth. Ele também pode levar aí a prazeres inesperados e ao crescimento pessoal. Uau! Legal, né? Bastante coisa que a gente pode refletir sobre esse artigo de opinião escrito aí por Dear Haley Rowe sobre a leitura como um hobby, né? Um hobby que é muito bom ter, de acordo com ela, é um artigo de opinião. Okay? Então, vamos ver o que acontece agora depois dessa leitura. Eu traduzi, você conseguiu aí fazer as suas anotações. Vamos ver se você consegue responder para mim algumas perguntinhas. A primeira que está aparecendo para você agora na tela é essa: verdadeiro ou falso? According to the author, great books can help people think and make sense of their own experiences through the characters. Então, de acordo com a autora, grandes livros podem fazer as pessoas pensar e também fazer sentido das suas próprias experiências por meio das personagens. E aí? Isso estava lá no artigo, vocês entenderam quando eu li e traduzi? Essa informação é true, verdadeira, ou essa informação é false, falsa? Right? Você só vai ter que escolher a letra A ou B, pop up on the screen.
And we are back here with your answers. Estamos de volta aqui com as respostas de vocês. Vamos ver o que vocês marcaram? Então, apareceu que é verdadeira. Todo mundo marcou aqui true e tá certo, é verdadeira mesmo, né? A gente está falando aí de juntar, relacionar as nossas experiências com as experiências das personagens e aí tentar fazer sentido da história. So, perfect. What you did was fantastic. Vocês mandaram aí de resposta, foi muito boa. E agora eu tenho uma outra perguntinha para vocês. Essa mais factual, né? Mais com relação ao que ela colocou. Vamos ver se você vai entender a pegadinha que está aí. Ó. Number 3. Reading was good for the author in summer camp because it helped her relax after teaching in the rain. Então, a leitura foi muito boa para a autora no acampamento de verão, porque ajudou a relaxar depois de ensinar o dia inteiro na chuva. True or false? Verdadeiro ou falso? Então, pop up on the screen, let's see what you say. And back we are with your answers. Vamos ver aqui o que vocês responderam para mim. E a maioria colocou aqui false. Será que é false mesmo? Vamos dar uma idinha de novo no que está lá? Então, because it helped her relax after teaching in the rain. Então, a gente tem aqui essa parte. Porque ajudou que ela relaxasse depois de ensinar o dia inteiro lá na chuva. Ok, aqui está errado por quê, né? Porque no nosso texto não era na rain que ela estava ensinando, mas sim in the sun. Ela ficou embaixo do sol o dia inteiro, então a leitura ajudou muito a relaxar quando ela parou. Legal? Então, a ideia aqui é compreensão de texto e a gente conseguiu fazer isso de boa. Leitura de texto é assim, a gente vai dividindo, divide por partes, usa as estratégias de leitura, colocando lá as palavras cognatas ou expressões que eu já conheça para poder entender o texto, right? Então, até este momento da aula, o que nós vimos, o que aconteceu? Your opinion, do you like reading? Eu fiz aquela primeira questão na nossa aula, querendo realmente saber aí qual é a opinião de vocês sobre a leitura. Gosto ou não gosto? E todo mundo respondeu aqui que sim. Good. And then reading. Why reading is a great hobby to have? Esta foi o texto de opinião que a gente leu da autora, né? E por último, a gente fez aí text comprehension, uma compreensão de texto com questõezinhas lá de true or false, verdadeiro ou falso. Para o nosso momento de interação, eu preparei algumas atividades, vocabulary, glossary, match concepts, a gente vai fazer associação de alguns conceitos e o outcome, o nosso resultado, vai ser planning an opinion article, planejando um artigo de opinião, right? Para a nossa próxima aula, que é a semana que vem, e vai acontecer na segunda, porque hoje é terça-feira, writing an opinion article. Então agora a gente vai chegar à conclusão dessas aulas todas que a gente vem estudando. Fazer aí a escrita de um artigo de opinião. Legal? Então, na tela para vocês o QR Code de avaliação. Não se esqueçam de avaliar a nossa aula. But don't leave the room. Não sai da sala não, because in 5 seconds I'll be back with you. Em 5 segundinhos eu estou de volta com vocês para a nossa interação. Alright? See you soon.